e resgatados seguem avante e triunfante. Combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivi unidos, pois sois remidos, não mais temendo, e o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudente, estai lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas fui remido, no nome santo de Jesus. Se eu tiver que levantar do trono para interceder ao teu favor, e se for preciso eu me levanto e declaro todo o meu amor. Se eu tiver que começar de novo, para você não me abandonar, eu escrevo uma história nova, mas a morte não vai te tocar. Se eu tiver que enviar um anjo para não ver você chorar assim, corto o laço do teu inimigo, colho tuas lágrimas para mim. Oh, glória! A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus, aqui é o irmão Jaime, mais uma vez, né? Louvado e engrandecido seja o nome daquele que pode todas as coisas, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Fico muito alegre deles estar permitindo de nós estarmos aqui concluindo o 7º e último dia da campanha Casamento Blindado, né, meus irmãos? Glória a Deus, muito obrigado de você estar aí acompanhando, né? Às vezes uns até acompanhando juntamente com a esposa, né? Porque a Bíblia fala que o cordão de 2 dobras é mais difícil arrebentar, sabe? E a gente tem que estar vigilante nessas coisas, sabe, meus irmãos? Porque digno de toda a honra é o matrimônio, põe isso no seu coração, né? Talvez você fale assim, ah não, vou só juntar, porque se não der certo, eu largo, pego o outro, pega outra, pega o outro, pega outra. Chega no fim da vida, você se encontra sem ninguém.
Trabalhei junto com um casal há 30 anos atrás, mais ou menos, né? E o senhor daquela casa acabou desviando por outros caminhos, abandonou a esposa em casa e tal. Ela ficou, cuidou dos filhos, os filhos casaram, foram embora. Ele já tinha ido embora com outra. E agora, essa semana, eu fiquei sabendo que estão os dois abandonados no asilo. Então é sério, é sério, é muito sério. A gente tem que cultivar o amor, né? Ah, irmão, às vezes largou porque não deu certo. É porque às vezes, se vocês tivessem ouvido uma pregação dessa aqui, um conselho desse, teriam vigiado mais. Porque o inimigo não põe nada ruim na sua frente. Ele põe coisas que vai te atrair, né? E aquelas coisas que vão te atrair pode te induzir você a atrair. Olha que engraçado. O inimigo põe coisas na nossa frente que nos incentiva para nos atrair, mas que nos incentiva a trair. Não é custoso. Já disse aqui, não posso ficar sem falar. Às vezes a cara, tanto o homem quanto a esposa, para não me chamar de machista de novo, né? Às vezes ambos têm filé mignon em casa, mas o inimigo põe na cabeça dele que o salame da rua é melhor do que o filé mignon de casa. Ele vai, pega uma aqui, pega outra ali, pega uma aqui, pega outra ali. Isso é sem contar os casos que aquele que trai fica doente no fim da vida, e quem vai tratar dele? A esposa que ele abandonou para ir atrás da outra. Às vezes vai atrás da novinha, às vezes vai atrás daquela que ele investe dinheiro nela para deixar ela bonita, né? E não cuida da sua que está dentro de casa. Igualzinho aquela música mundana lá. Igualzinho a música mundana do João Mineiro e Marciano, né? Investe tudo na de fora e não investe na de casa. E depois, no final da vida, aquele tiver limpinho, lisinho, doente, quem vai cuidar dele? A que ele abandonou. Ou a que ela, o que ela abandonou. Falando nos dois casos, sem proteger ninguém, porque os dois são passíveis de erro. O pecado bate à porta dos dois. E a Bíblia diz: eis que o pecado está à porta, cabe a ti dominá-lo. Está na porta todo dia. Falei esses dias aqui, a pastora na igreja ainda lembrou dessa passagem, né? Eis o cara passa naquela rua todo dia, ou mulher passa na rua todo dia, o problema está lá, a armadilha do inimigo está lá, mas sabe que pode ser uma armadilha, tem chance de dar errado e não muda de rua, não muda de horário e fica lá. Tá pagando para ver o negócio da rolo. Tá? A gente tem que ter uma coisa no nosso coração. Patente, anel no dedo, cargo. Isso não livra nós da ação do inimigo não, viu? Ah, não, pastor, não tem perigo não. Ele é pastor, é? Tira um vigiar não pra você ver. Né? Ai daquele qual o escândalo vem. Ah, pastora não cai não. Ele é pastora? É? Não vigia não pra ver. Não fecha as portas não. Não mantém seu casamento blindado não pra você ver o que acontece. Pergunta muitos que estão separados hoje, por que separaram? Muitos já estão arrependidos dizendo, sabia? Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente.
Só que agora eu não posso mais. Ela já tem outro, eu já tenho outra. Então tem que contentar com isso aqui mesmo. O negócio é sério, irmão. O negócio é sério. Tá? Então a campanha nossa, irmãos, foi irmão, irmã, ouvinte. Você viu aí que nós começamos lá no comecinho, quando Deus fez o homem, você entender o que é a seriedade. Nós não estamos aqui por qualquer coisa, não. Nós estamos aqui para adorar o Criador, adorar e bendizer o Criador e obedecer a palavra dele, né? Ah, irmão, já, mas eu ouvi falar que a Bíblia aí foi escrita por mão de homem e tal, e eu quero te fazer uma pergunta, tá? Você pode até me responder lá. A hora que você receber essa mensagem no seu WhatsApp, você pode me responder. Você já viu algum livro sem ser a Bíblia que consegue recuperar a prostituta da prostituição, consegue recuperar o drogado, consegue curar o doente, consegue fazer o coxo andar, consegue fazer o cego enxergar? Tá? Qual outro livro que você conhece que tudo que está escrito nele está cumprindo? Há 2000 anos atrás foi relatado os dias que estamos vivendo. Guerras, rumores de guerra, terremoto em vários lugares, seca, fome, peste, desamor. Mas que ainda não seria o fim? Nós não estamos vivendo esses dias, meus irmãos. Veio o Ebola, depois veio esse aí que matou um monte de gente aí agora aí, né? O Covid, né? Covid fez um limpa no mundo, fez um limpa na terra e ninguém poderia conter, não, né? O negócio foi tão sério que as pessoas eram colocadas em saco preto, você não lembra? Tinha velório e nem família olhar, não, né? E quantas atrocidades aconteceram nesse inteirinho, meus irmãos? Que é só Deus que sabe o quanto de atrocidade aconteceu nesse período Covid. É. Aí a pessoa fala, não, isso aí, Bíblia é escrito por mão de homem, não, o pastor está lá para enricar, para isso aqui, deixe ele. Se ele estiver lá para enricar, ele vai ter que dar conta a Deus. Ele vai ter que dar conta a Deus. Porque ele está sendo ali instrumento de Deus, mas não está vigiando, não está brindando, não está fechando a porta e está sendo instrumento do diabo. Né? Porque a graça do Senhor nos basta. Tá? Então estamos aqui para concluir o 7º e último dia da campanha Casamento Blindado. Falei aqui que nós tínhamos começado lá em Gênesis, na formação do homem, da formação da mulher, da costela do homem, do jardim do Éden, da traição, do engano da serpente, da mulher, que o Adão foi enrolado no meio do rolo, e que depois cada um recebeu o castigo, né? A cobra, o que vê primeiro, vai matar na cabeça, ela vê primeiro mordendo no calcanhar. E a mulher, entre dores, dará à luz a filho. Já falei. Você que é mamãe aí sabe, né? Mamãe de parto normal sabe. E o homem, então, falando dessa semana sobre fadiga, nós já fomos fazer um trabalho na casa de uma senhora, e o filho dela chegou lá e falou assim, trabalhei numa firma 15 anos. Falei assim, nós tá precisando de um aqui para dar uma tala para nós, umas 2 vezes por semana, às vezes, quando apertar. Ele falou assim, não, 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 não. Não quero saber mais de ferragem, não. Fiquei esses 15 anos pintando, soldando, não quero saber. Aí veio na minha cabeça, sobre fadiga obterá o seu pão todos os dias da sua vida, né? Enquanto viver. Então o cara estava ali 15 anos na empresa, recebendo direitinho, fadigou, saiu. Isso é o caso de um pintor, soldador, soldador, pintor, mas tem outras profissões que a pessoa larga assim e sai andando. Larga e sai andando, não aguenta a fadiga, às vezes não aguenta a pressão. Então, meus irmãos, aí chegamos aí
Aí que nós fomos entender qual é a função de Jesus ter vindo ao mundo. É para salvar aquele que nele crê. E não é possível a pessoa ter um casamento abençoado, ter um casamento blindado, se não for na presença do Senhor, porque senão ela não vai ter limite, ela não vai ter regra. Claro que Deus não, ele não obriga nós, dá para nós livre-arbítrio, mas nós temos uma escolha. Eis que lhe propõe a vida ou a morte. Escolha, pois, a vida, diz o Senhor. Então nós temos que escolher tudo. Todas as coisas me são listas. Todas as coisas me são listas. Mas nem todas me convêm, né? Às vezes você vai fazer um negócio que é lícito, é bom, mas se alguém vê você fazendo, não convém, você vai escandalizar, né? Aí depois que passa a festa do carnaval, passa a quaresma e tal, aí tem aquele dia lá, sexta-feira santa, né? Que eles dizem, santa é a palavra de Deus. Aí chega uma pessoa na sua casa, você é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aí chega um parente seu que não é crente na sua casa na sexta-feira. Aí para fazer gracinha para ele, você vai comer carne lá naquele dia. Para que você vai escandalizar o visitante? Convém, é lícito, não é pecado, mas para quê? Eu quero saber, quero que você me explica para quê. Você vai afrontar a religião de uma pessoa? Para que você vai servir para ele aquilo que para ele é sagrado ou aquilo que para ele é profano? Não. Então por isso que todas as coisas estão listas, mas algumas nem convêm, velho. A Bíblia diz: se comer carne, escandalizar seu irmão, não coma carne. Se comer verdura, escandalizar seu irmão, não coma. O importante é não escandalizar o seu irmão. Tá? Então, voltando aqui no casamento blindado, texto Gênesis 2:24, né? Que diz bem para nós assim: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua esposa, e os dois serão uma só carne, né? Aí não tem negócio de ficar pedindo socorro para a mãezinha, socorro para o paizinho, não. É os dois que tem que resolver. Não optaram por ser marido e mulher, né? Papai e mamãe já têm os problemas deles de sobra para resolver. E quando você uniu-se à sua esposa uniu a você, vocês têm que aprender a resolver os problemas que surgiram no caminho. Não é qualquer coisinha correr para casa da mamãe, qualquer coisinha correr para casa do papai, não. Vocês têm que se resolver. São adultos o suficiente para resolver os seus problemas. Amém? Deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua esposa, os dois juntos serão uma só carne. Amém, meus amados? Estamos entendidos até aqui? O amor, meus irmãos, é tão sério que 1 Coríntios 13 fala do amor. Ensina a nós o amor e nós trazemos esse amor do qual está relatado aqui para o casamento blindado, né? A Bíblia fala do amor, 1 Coríntios 13, e diz bem assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. De nada adiantaria se você fizesse todas essas coisas e não tivesse o amor. Então a blindagem, o segredo da blindagem é amarmos a nossa esposa amar a nós. Se ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então a gente vê o oba-oba, o auê aí, mas você vai ver na prática, cadê o amor? Cadê a compaixão? Cadê a misericórdia? Né?
É muito sério, irmãos, é muito sério. Hoje eu estava tomando um café ali onde, perto do meu trabalho. Passou um jovem lá que trabalhou comigo uns 5 anos, mais ou menos, na empresa que eu trabalhei. Ele era administrativo lá, fazia compras para a obra, fazia os pontos do pessoal da obra. Assim, era um administrativo de campo. Fazia direitinho o trabalho dele. Ele passou lá, falei para ele, vamos tomar um café. Ele está quase um andarilho, não trabalha mais, né? Você vê que ele está uma pessoa dominada por espíritos malignos da bebida. Aí eu falei, ô fulano, vem cá tomar um café, né? Comer aqui um salgado, tomar um café. Aí ele pegou e falou pra mim assim, não, eu vou levar. Eu falei, não, se for levar ali na frente, você vai trocar ele, meu filho. Senta aí, vamos comer, vamos bater um papo aqui, é mesmo. Aí sentamos lá, batemos um papo, fui pagar a conta, a moça falou assim, você conhece ele? Eu falei, ele trabalhou comigo. Trabalhou comigo, trabalhou direitinho, tá nesse jeito aí, mas Deus pode mudar a vida dele. Convidei ele para ir na igreja. Se ele topasse aí, assistir uns cultos, ia buscar, ia levar. Mas a gente sabe que não é fácil. Então, assim, pessoas como ele, assim, meus irmãos, tá cheio, tá cheio. Aí não adianta eu vir aqui, eu pregar para vocês, eu falar para vocês, e ser um pão duro, negar um salgado, ou negar uma ajuda porque a pessoa está em dificuldade. Aí não adianta. Aí é que nem a Bíblia fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e o sino que tine, ainda que tivesse o dom de profecia, de falar e conhecesse todos os mistérios dos conhecimentos, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que eu dissesse para o monte assim, monte, passa-te daqui para lá e ele passasse, e não exercesse o amor e a misericórdia, de nada adiantaria e nada eu seria. O grande aqui, o que pode todas as coisas aqui é aquilo que nós anunciamos. Nós somos apenas instrumento de Deus para levar a palavra que salva, liberta e cura para as pessoas. Então você, minha irmã, você, meu irmão, que está aí lutando, né? Está aí quase, na realidade, desistindo de lutar, né? Ah, irmão Jair, mas eu já falei tanto, eu já chorei tanto, eu já briguei tanto, mas ele não tem jeito, mas ela não tem jeito. Vou ter que ir embora, não tem jeito. Às vezes o que a pessoa pensa que é falta de vergonha na cara é uma legião de espírito que está prendendo essa pessoa, tá? Ninguém bebe porque gosta, bebe porque é escravo. Ah, irmão Jaime, eu não sou escravo, não, bebe porque eu gosto. Mas você já pediu para alguém gravar você quando você está bêbado? As coisas que você faz? Você já pediu para alguém gravar? Fala assim, ó, amor, quando eu estiver bebendo, você grava eu para me ver no outro dia, tá? Aí você vai falar assim, aquele não era eu. Aquelas atitudes não eram minhas, porque estava carregado e possesso por espíritos imundos que fazem a pessoa cair nesse estágio. É o caso desse jovem que passou lá, que trabalhou comigo uns anos atrás. E você vê que ele precisa de um socorro espiritual. Não é normal uma pessoa daquele jeito. Ela precisa de um socorro espiritual. E isso cabe a Deus descer do céu e fazer? Não. São dos soldados que ele tem espalhado pela terra. Tá? Mas o que o soldado tem que exercer? O amor e a misericórdia. Amém, meus irmãos? E aqui ainda, ó, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas fulano é bonzinho. Fulano reparte tudo que ele tem para os outros. Olha, como fulano é bom.
O apóstolo Paulo escreveu aos 1 Coríntios 13, versos 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, se eu ficasse pobre mesmo, desse tudo para os outros, e ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Então, como se prova que você tem amor? É você aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não aquela pessoa lá, ela já tem um lugar no céu, porque ela é bondosa para com as pessoas. Mas quem que é o autor e consumador da fé dela, da vida dela? É o Senhor Jesus? É. Amém. Então, se ela permanecer desse jeito, sendo bondosa de coração, ajudando as pessoas, mas tendo o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí, pela misericórdia de Deus, ela pode pleitear, ela pode ter direito a um lugar lá no celestial, quando o Senhor soar a trombeta e que ela levantar do sono. Amém? E fala aqui para os casais, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Como que um casal pode ter inveja do esposo ou da esposa, sendo que os dois são um só? O amor não trata com leviandade. Como é que você vai tratar seu cônjuge, seu esposo, sua esposa com leviandade? E não se exorbece, não se exalta, não quer ser melhor, porque os dois têm que estar em comum acordo. E outra coisa, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, meu irmão, minha irmã, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquilados, e havendo línguas cessarão, e havendo conhecimento desaparecerão. Amém? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Amém? Segue o amor e procurar a paz com todos, porque este é a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, sabe? A vida tem nos ensinado a buscar cada dia mais ao Senhor. Amém? Por isso, meus irmãos, que nós temos que estar unidos, porque a Bíblia nos esclarece aqui, para nós não ser muito extenso, graças a Deus. 7 dias de campanha, casamento blindado, já deu para aprender muita coisa quem tinha que aprender. Já deu para pegar muitos conselhos que o Senhor dirigiu a você que está pensando em ir embora, meu irmão, você que está pensando em ir embora, minha irmã, e você que pensava que não conseguia largar a mão de pular a cerquinha, quando você estiver fazendo mal, fazendo essas coisas escondidas da sua esposa, você está traindo a si mesmo. Quando você estiver fazendo mal, estiver fazendo as coisas escondidas do seu esposo, você está traindo e machucando a si mesmo. Porque a Bíblia diz assim, ó, melhores serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Amém? Eclesiastes 4, 9 e 10. Estava falando das pessoas lá, dos amigos meus de 30 anos atrás, lá no asilo.
Ele saiu, foi embora, deixou ela sozinha, arrumou outra. E nesse inteirinho desses 30 anos, ela ficou sozinha e ele perdeu o que ele tinha e os dois estão no asilo, né? E a Bíblia diz, ó, presta atenção, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, tem mais valor. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro a que se levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Aí tem aqueles casais, né? Qualquer coisinha, vou para casa da mamãe, qualquer coisinha, vai dormir pro sofá. Cuidado. Cada brecha dessa aí, o casamento perde a blindagem. Você acaba dando lugar para o inimigo pôr a pata porca dele e destruindo seu casamento, amém? Então, meus irmãos, espero que vocês tenham entendido, porque Deus é bom, né? E para encerrar aqui, o Salmo 127, versos 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tá? Então, meu irmão, se o Senhor não estiver na sua casa, no seu casamento, nos seus planos e nos seus projetos, de nada vai adiantar, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edifica, né? Inútil vos será levantar cedo, deitar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados o Senhor dá, enquanto ainda dorme. Às vezes você está dormindo, as bênçãos estão acumulando para você receber a hora que você acordar. Porque você deitou confiando no Senhor, você deitou esperando no Senhor. Então, meu irmão, então, minha irmã, espere mais um pouco, mas mude a estratégia. Às vezes a pessoa quer ali lutar sozinha, brigar sozinha, mas ela esquece que no céu existe um Deus que muda a situação. Tá? Muda a situação, transforma casamento, né? Faz com que o bicho que está aí tentando te destruir seu casamento, sua família, sua felicidade, bata em retirada, mas não seja igual os 9 leprosos. Ó, irmão Jaime, o que tem os 9 leprosos? Contar de novo aqui, porque já vai fazer parte do finalzinho. Eram 9 que estavam ali na saída da cidade, porque lá tinha uma doença chamada lepra naquela época que matava tudo. Era contagiosa. E a pessoa tinha que ficar lá na cidade, fora da cidade para morrer, senão pegava em todo mundo, acabava com a nação. E Jesus chegou e falou: o que quer que eu te faça? Ele falou: quero ficar são, quero ficar limpo. Então vai e mostra sacerdote. Aqueles foi, já saiu andando e já foi. A pele já foi ficando que nem pele de bebê, saradinho, saradinho. Eram 10. Passado um tempo, só um voltou. O Senhor falou assim: mas não eram 10 que foram curados? Ele falou assim: sim, Senhor, mas só eu voltei. Então você está ouvindo essa mensagem, você ouviu essa campanha, você participou todo dia, você creu, você chorou, você orou, você falou: Senhor, conforme diz a sua palavra, cuida da minha casa, cuida da minha família, restaura o meu casamento. Aí Deus vai restaurar. Deus vai fazer as coisas entrar no eixo, entrar no trilho, entrar de acordo com a palavra dele. Mas aí você esquece que Jesus que fez a obra, que a palavra te deu sabedoria para você buscar a Deus, né? E não volta mais. Aí acontece lá naquele homem lá que tinha um espírito imundo na vida dele. O homem havia um espírito imundo na vida dele. Lá em Mateus tem uma passagem que fala de um homem que tinha um espírito imundo na vida dele.
E ele conheceu a palavra de Deus e o espírito imundo saiu da vida dele. E a Bíblia fala assim: o espírito imundo, saindo do homem, anda por lugares áridos. O espírito imundo saiu para procurar outros lugares para ele entrar, né? Procurando repouso, mas não encontrou. Aí, passado um tempo, ele falou assim: opa, vou voltar para aquela casa de onde saí. De onde saí. Aí chega lá, encontra um daqueles 9 lá que foi abençoado, foi sarado, foi liberto. O espírito imundo da lepra saiu deles. Aí ele fala: opa, a casa aqui está vazinha, o cara não continuou não. Só queria a bênção, só queria restaurar o casamento, só queria saúde, queria prosperidade. Ó, ele conseguiu tudo isso aí, só, mas não quis seguir mais não. Parou. Aí aquele espírito imundo vem, volta a habitar ali e traz consigo outros 7 espíritos piores do que o que habitava naquele corpo. Aí a Bíblia diz que o estado daquele homem ficou pior do que antes de conhecer a palavra de Deus. Cada um veio e trouxe mais 7. Aí você vai lá no endemoniado de Gadara, o gadareno, né? Aí chega lá, aquele homem estava no sepulcro, cortando com pedra, cadeia nenhuma podia prender aquele homem. Jesus chegou e lhe disse: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos atormentar antes do tempo? Bem sei quem tu és. E pediram para sair. Eles tinham que sair daquele corpo porque Jesus ordenou. Jesus falou assim: qual o seu nome? Ele falou assim: Legião, porque somos muitos. E a palavra de Deus diz que tinha uma manada de 2.000 porcos por ali. Manada de elefante, uma vara. 2.000 porcos ali, muitos porcos. Aqueles demônios entraram naqueles porcos e os porcos lançaram-se no despenhadeiro. Mas para que você foi aí nessa distância, irmão Jaime? O que tem nós a ver com esse homem aí, o gadareno, que tinha 2.000 demônios nele, uma legião de 2.000? E a Bíblia fala que esse homem ficou limpo, entrou na cidade em perfeita saúde. Agora, já pensou se esse homem desviar de novo? 2.000 demônios, cada um vier e trazer mais 7? Então não brigue com Deus não, tá? Se você prometer para Deus e não cumprir, melhor não prometer, tá? Não vá buscar o Senhor somente quando as coisas estão ruins, não. Pode buscar quando está ruim, quando estiver boa, mas depois que você conseguir o intento do seu coração, não faça como aquele que virou as costas ou aqueles que frequentemente viram as costas para o Senhor Jesus depois de receber a bênção. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Soberano e eterno Deus, eu entro, meu Pai, na sua presença mais uma vez para agradecer, Senhor, por ter o privilégio de ser esse humilde servo nas suas mãos para levar a palavra aos casais, para ensinar e aprender um pouco como blindar o nosso casamento das astutas ciladas do inimigo, porque sabemos que o nosso inimigo não dorme. Ele anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E esse tragar é as brechas que às vezes nós deixamos. As brechas significa permissão na realidade. Nós damos permissão para que ele entre e destrua. E que o Senhor possa abençoar cada casal que tem buscado, cada casal que tem dado ouvido, pegado a parte que te cabe, para que possam restaurar o seu casamento, possam ter vidas restauradas,
e que o Senhor possa abençoar grande e abundantemente a cada um que acompanhou essa que está terminando e outras que virão. Que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Se você morar aqui na cidade de Passos, você é convidado a estar ali congregando conosco, fazendo uma visita às quartas e aos domingos, sempre às 19h30. Deus tem uma bênção ali para você, tá? Local, irmão Jaime, Rua Goiás 383, ponto de referência, uma esquina abaixo do posto de gasolina. Segunda referência, em frente ao Minimerc Polivalente. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E está terminado mais esta abençoada campanha, Casamento Blindado. Amém? Glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, uma vez mais me encontro aqui na Tua presença, Senhor. Eu me encontro aqui na esperança, Pai, que ainda dê tempo de salvar alguns casamentos. Na esperança de que o Senhor ainda vai fazer na vida de cada uma dessas pessoas a quem o Senhor uniu em matrimônio. Que o Senhor continue protegendo, guardando e livrando da aparência do mal. Deus Pai eterno, nós acreditamos no Senhor e na Tua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai. Entra na vida desses casais que estão pensando em se separar. E que eles possam se lembrar de que não é para qualquer um que o Senhor permite um casamento. É para quem realmente se ama. É para quem realmente sabe cuidar do seu amor. Eu peço a Ti, Senhor, entre com tuas mãos poderosas, abençoando este casal, Pai, que vai estar ouvindo essa minha oração e a palavra do Pastor Jaime. Que seja, Deus eterno, abençoados e afastados de todo mal, no amor do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus seja louvado. Obrigada, Deus. Obrigada pela palavra. Obrigada pela vida do pastor Jaime. Obrigada pelas irmãs que vão deixar louvor e oração aqui nas Meninas dos Olhos de Deus. Eu agradeço tudo isso em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado.